Se você acompanha este canal, em especial a série sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, deve estar se perguntando: ué, e não teve campeonato em 1937 não? Não! Em 37, houve no lugar do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais a Copa dos Campeões, organizada pela FBF, Federação Brasileira de Futebol, e que reuniu 4 times campeões estaduais do ano anterior. A competição entre clubes não vingou e a competição entre seleções dos estados voltou já no ano seguinte. Se você ficou curioso para conhecer essa história, assiste esse vídeo até o final, compartilha para todos os teus amigos, que eu vou te contar depois da vinheta. Em 1937, a competição entre clubes contou com o prestígio de um legítimo campeonato brasileiro. Além do Atlético Mineiro, que foi o campeão, também houve as presenças de equipes como o Fluminense, campeão carioca, o Rio Branco, campeão capixaba, e a Portuguesa, campeão paulista. E o Galo tenta atualmente o reconhecimento por parte da CBF como campeão brasileiro de 1937, o que o tornaria bicampeão nacional ou tri, se o Atlético vencer agora em 2021 e o veredito sobre 37 sair bem depois. Você acha que o Atlético Mineiro é um legítimo campeão brasileiro de 1937? Sim? Não? Por quê? Deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber. O Campeonato Brasileiro de Seleções de 1938, a 14ª edição do torneio, quase não acontecia. Contou com a presença de 17 participantes e começou no dia 4 de dezembro de 1938. Tipo, já praticamente no Natal. Muita gente já sentindo o gosto do peru na boca. Ai, que delícia! E a galera que organiza ainda tava. Misericórdia! Que foi, cara? A gente se esqueceu de uma coisa. Do quê? Fala aí. De organizar o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Será que dá tempo? Como você é burro. E veio a terminar somente no dia 10 de março, isso já em 1939. O torneio foi disputado de forma regional, dividido em 4 zonas de disputa: Norte, Nordeste, Centro e Sul. E o melhor de cada um garantiria vaga nas semifinais. A fase Norte começou no dia 4 de dezembro com o duelo entre as seleções do Amazonas e do Piauí, que foi disputado em Belém do Pará. Os amazonenses venceram por 4-2 e avançaram à etapa seguinte. No dia 8, no estádio do Souza, de propriedade da Tunaluso, em Belém, a seleção do Pará goleou a do Maranhão por 9-2, garantindo-se na etapa seguinte. No dia 11, também em Belém, a seleção do Pará garantiu vaga nas semifinais após bater a seleção do Amazonas por 7-0. Alguns jornais antigos não estão disponíveis no site da Biblioteca Nacional. Assim, algumas coisas que a gente tenta pesquisar fica faltando. Lá tem muita coisa, mas não tem tudo. Tá bom. A disputa da Zona Nordeste começou no dia 11 de dezembro de 38 com um duelo no extinto Estádio da Graça, em Salvador, na Bahia, entre as seleções de Sergipe e de Alagoas, vencido pelo esquadrão sergipano pelo placar de 3-0. Gols de Lipio 2 vezes e Teleco, classificando Sergipe para enfrentar a seleção da Bahia. No mesmo dia 11, jogando em Recife, no campo da Jaqueira, antigo estádio do América, e que agora já pertencia ao Tramways Sport Clube, a seleção do Rio Grande do Norte venceu a seleção da Paraíba por 5-2. Gols de Pitota, do Alto Esporte de João Pessoa, 2 vezes, a favor da Paraíba, e de Xixico, do ABC de Natal, 2 vezes, e Soldado, também do ABC, 3 vezes, a favor da seleção do Rio Grande do Norte, que com o resultado se classificou para enfrentar a seleção de Pernambuco. No dia 14, jogando no Estádio da Graça, em Salvador, a seleção da Bahia goleou a de Sergipe por 6-2. No dia 18, jogando em Recife, no campo da Jaqueira, a seleção de Pernambuco goleou a do Rio Grande do Norte por 5-1. Gols do jogador do Sport Recife, Omar, da seleção de Pernambuco, contra, a favor do Rio Grande do Norte, e de Siduca, do Santa Cruz, Limoeiro, do Sport Recife, 2 vezes, e Fernando Carvalheira, do Náutico, 2 vezes, a favor de Pernambuco, que garantiu vaga para enfrentar a seleção da Bahia. No dia 25, jogando no campo da Jaqueira, em Recife, a seleção de Pernambuco garantiu vaga nas semifinais ao vencer a seleção da Bahia por 2-1. Gols de Palito, do Galícia de Salvador, para o time baiano, e de Limoeiro,
do Sport Recife e Siduca do Santa Cruz a favor de Pernambuco. Os jogos da Zona Centro começaram no dia 11 de dezembro com a vitória da seleção do Espírito Santo por 5-1 em cima da seleção Fluminense, ou seleção do estado do Rio, no estádio Governador Blay, na capital capixaba Vitória. Classificada, a seleção capixaba enfrentou no dia 18 a seleção de Minas Gerais em Belo Horizonte, jogo que terminou com vitória da seleção mineira por 3-1. Classificada, a seleção Pão de Queijo enfrentou no estádio de General Severiano, no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro, isso já em 1939, a seleção carioca, ou seleção do Distrito Federal, já que o Rio era a capital do Brasil. E o placar foi de vitória do time carioca por 3-1. Gols de Caieira do Palestra Itália, atual Cruzeiro, para a seleção de Minas Gerais, e de Carreiro do São Cristóvão, Romeu do Fluminense e Adilson do Madureira para a seleção carioca, que carimbou o passaporte às semifinais. A Zona Sul começou a ser disputada no dia 4 de dezembro, no estádio Belfort Duarte, em Curitiba, com a vitória da seleção do Paraná por 3-0 sobre a seleção de Santa Catarina. Gols de Pivô, Bananeiro e Ari, trio de ataque do extinto Clube Atlético Ferroviário de Curitiba. Classificada, a seleção do Paraná viajou para São Paulo para jogar no dia 15, diante da seleção paulista, no estádio de Parque Antártica. A seleção de São Paulo garantiu vaga nas semifinais após bater a seleção do Paraná por 1-0. Gol salvador do jogador Araquém Patusca, do São Paulo. As semifinais começaram no dia 31 de janeiro de 1939, no estádio do Parque Antártica, em São Paulo, local onde a seleção paulista goleou a seleção do Pará por 9-0. 4 gols de Rolando, do Palestra Itália, atual Palmeiras, 2 de Teleco, do Corinthians, 1 de Mendes, do São Paulo, 1 de Araquém Patusca, do São Paulo e 1 de Luizinho, do Palestra Itália. A outra semifinal ocorreu no dia 1º de fevereiro de 39, no estádio da Rua Campos Sales, no Rio de Janeiro, e a seleção carioca goleou a seleção de Pernambuco por 9-2. 3 gols de Sá, do Flamengo, 4 de Valdemar, do Flamengo, 1 de Romeu, do Fluminense e 1 do pernambucano Cidinho II, do Santa Cruz, anotando contra a favor dos cariocas, enquanto que os gols de Pernambuco foram anotados por Cidinho I, do Santa Cruz, e Fernando Carvalheira, do Náutico. As finais entre paulistas e cariocas seriam disputadas em uma melhor de 3 partidas, nas quais quem mais pontuasse seria o campeão, com a possibilidade de uma quarta partida caso as equipes empatassem em número de pontos. O primeiro jogo ocorreu no dia 8 de fevereiro de 1939, no estádio do Parque Antártica, em São Paulo, e a seleção paulista venceu a seleção carioca por 4-2. Gols de Armandinho, do São Paulo, Teleco, do Corinthians 2 vezes e Araquém Patusca, do São Paulo, a favor da seleção do estado de São Paulo, e de Valdemar, do Flamengo, e Carreiro, do São Cristóvão, a favor do selecionado da cidade do Rio de Janeiro. O segundo jogo ocorreu no dia 12, no estádio de São Januário, estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, e a seleção carioca venceu a seleção paulista por 3-1. Gols de Carreiro, do São Cristóvão, Romeu, do Fluminense e Carvalho Leite, do Botafogo, a favor dos cariocas, e de Araquém Patusca, do São Paulo, a favor dos paulistas. O terceiro jogo ocorreu no dia 15, no mesmo local, e as duas equipes não saíram do 0-0, o que forçou a realização de uma quarta partida para tentar desempatar a série, até porque na época não existiam pênaltis. O jogo extra foi disputado no dia 10 de março de 1939, no estádio do Parque Antártica, na capital paulista, e mesmo jogando fora de casa, a seleção carioca venceu a seleção paulista por 3-1. Gols de Teleco, do Corinthians, para São Paulo, e de Sá, do Flamengo, Carvalho Leite, do Botafogo 2 vezes, a favor do time da cidade do Rio de Janeiro. A seleção carioca campeã paulista de 1938 jogou a final com Aimoré Moreira, do Botafogo, no gol, Domingos da Guia, do Flamengo, e Florindo, do Vasco da Gama, na defesa, Zezé Moreira, do Botafogo, Rodrigo do Bangu e Canale, do Botafogo, no meio-campo, Sá, do Flamengo, Romeu, do Fluminense, Carvalho Leite, do Botafogo, Leônidas da Silva, do Flamengo e Carreiro, do São Cristóvão, no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos tudo sobre a respeito do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1938. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza?
Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!